paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Lucas capítulo 5. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Os barquinhos representam o quê? Você tem uma congregação, essa congregação enche, ou então você tem uma igreja, essa igreja enche. O que você faz? Você consulta pastores responsáveis com a palavra: olha, a minha igreja está cheia, não comporta mais ninguém, e eu não tenho condições de alugar um outro salão, eu vou mandar algumas ovelhas para você cuidar, você tem condições? É assim, uma igreja ajuda a outra. E o que acontece hoje? Uma concorrência de igrejas. A palavra de Deus é concorrência? Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E, no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O que acontece? Na minha igreja você vai, que eu oro, você é curado. Eu oro? Não, eu oro. E quem recebe a cura é você mediante a tua fé. Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno,
Levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios. Nós, pastores, oramos. Olha, vamos orar pelo que você quer. Eu quero ficar são, eu quero um emprego. Então nós oramos por essa finalidade. Mas algumas pessoas, eu orei e fulano arrumou emprego, eu orei, o outro conseguiu ser curado. Não, não é eu que oro, não é eu que faço. Eu oro porque é a minha obrigação, porque Deus mandou. A pessoa recebe a cura, recebe a bênção, porque acreditou. E Deus então opera o milagre. Você tem que vir para a minha igreja, porque a minha igreja é isso. Não é a minha igreja, é a igreja de Deus. Eu simplesmente tomo conta dela. Eu não posso me aproveitar dos bens, das bênçãos que Deus me concede na igreja, para ficar tirando dinheiro de pessoas que são inocentes. Eu não posso fazer isso. A pessoa tem que ter consciência, eu tenho que dar o meu dízimo, a minha oferta para a manutenção da obra de Deus. Eu pago o salário de um obreiro, eu pago o salário de outro obreiro, porque ele está ali tão somente para me servir. Lembra dos levitas? Os levitas não tinham herança, eles não tinham nada. Eles tinham apenas a casa onde morar e o templo para servir. E quem que cuidava dos levitas? O povo. Essa é a diferença. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Disseram-lhe eles: Os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Quando Jesus fala do remendo, do vinho, ele está dizendo que você não coloca coisas novas em coisas velhas, elas não se ajustam. Como que você vai pegar o presente hoje e colocar no passado? Não se ajusta, porque o passado ele vem caminhando. Chega um ponto que algumas coisas vão mudando e essas mudanças se tornam futuro. E o futuro de hoje não se encaixa no passado. Então eles queriam colocar ideias novas em coisas velhas, ou ideias velhas em coisas novas. Não ajusta, não dá certo. As ideias novas, elas rompem as velhas. E é isso que Jesus estava tentando explicar. Capítulo 6. Aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhes disseram: Por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Respondeu-lhes Jesus: Nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: O Filho do Homem é Senhor do sábado.
O que ele quer dizer? O sábado foi feito para mim e não eu para o sábado. E um detalhe, eu não estou colhendo para vender, eu estou colhendo para comer. Ah, então, ó, o caso passado aqui. Eu vou comer. Ah, mas eu vou fazer um esforço de pegar o garfo, colocar no prato e levar à minha boca. Isso é um trabalho. Ah, então no sábado eu não posso trabalhar, eu não como, eu não bebo, eu não vou ao banheiro, eu não faço mais nada. Entendeu agora? Não adianta você colocar coisas novas em coisas velhas que não vai dar certo, não encaixa. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: Levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: Estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Jesus curou no sábado. O sábado ele falou: Olha, vocês trabalham 6 dias da semana. Um dia da semana vocês dedicam a mim. Você levanta, você faz a sua oração, você toma o seu café, você vai ler a palavra, você vai ouvir hinos, você vai cantar hinos, você vai almoçar, você permanece na minha presença, você toma um café, você janta, você vai à igreja. É o dia dedicado a Deus. É um dia só que ele pede. Mais nada. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Todos eles, todos os evangelistas, falam a mesma coisa. Judas, que se tornou traidor, Judas, o traidor, Judas, que o traiu. Nós vamos pegar um caso à parte de Judas quando chegar o momento. E aqui, quando ele fala de apóstolo, apóstolo é enviado, discípulo é aprendiz, bispo é conselheiro, pastor é cuidador, é zelador, é protetor, é ajudador. Então, ninguém quer ser pastor hoje. Eu quero ser bispo, eu quero ser apóstolo, eu quero ser mas não sei o quê. Não quer ser pastor nem discípulo, só quer estar acima, só quer estar mandando, colocando funções, títulos errados, né? Ou seja, títulos em funções erradas. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos, mediante a fé de cada um. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, o que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia, e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, o que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides,
porque é vez de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. É o caso da parábola do rico e Lázaro. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se alguém levar alguma coisa de você, não entre em demanda. Você pode perder. Pode não, com certeza perderá se você não tiver argumento, se você não tiver provas, se você não tiver algo concreto. Do outro lado, eu fui roubado, me levaram, deixa. Ninguém viu? Viu. Não fisicamente, não as pessoas, mas Deus viu e está contando tudo, porque naquele dia haverá um grande julgamento. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Um pouquinho atrás, ele falou dos falsos profetas. Quantos falsos profetas as pessoas estão seguindo hoje? Conheço casos em que a pessoa vai perguntar para aquela irmã ou para aquele irmão, o que o irmão fala é como se fosse Deus na terra. Cuidado, viu? A queda é grande. Eu, particularmente, não gosto de emprestar minhas coisas, mas se eu empresto, eu gosto de receber de volta. A pessoa demora para devolver, eu não vou cobrar. Mas se alguém empresta alguma coisa para mim, eu trato como se fosse meu. Acabei de usar, eu já procuro devolver o mais rápido possível, no mesmo estado que foi entregue a mim. Infelizmente, nem todos pensam assim, né? Não sei se isso é bom ou se isso é mal. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Por isso que as pessoas cometem erros. A gente fica nervoso, ele não devia ter feito isso, não é assim que se faz, mas você faz o quê? Pode aconselhar? Posso. Aceitou o conselho? Não. Não se preocupe, está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Propôs-lhes também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. O que eu faço? Eu cometo um erro. O meu irmão comete o mesmo erro. Eu vou aconselhar: olha, esse erro não é para ser cometido mais. Eu faço a mesma coisa, mas eu quero que você tenha força para abandonar, porque eu não tenho. Então, o meu irmão se esforça e abandona. E o que eu faço? Eu me entendo com Deus. Eu não estou para julgar. Eu posso, olha, eu fazia isso, agora eu não faço mais. Eu quero que você faça o mesmo. Então eu estou dando um conselho. Eu não estou recriminando nem repreendendo, porque ninguém é perfeito.
Então, se eu cometo os mesmos erros, eu posso dar o conselho. Eu faço a mesma coisa, mas isso que eu faço é errado. Portanto, não faça. Eu não estou sendo hipócrita. Eu estou falando o que eu faço para que o meu irmão tenha mais força e abandone. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheia o coração. Quando você vê a pessoa falando muita coisa que não leva a nada, é o que o coração dela tem. Não é isso, é papai, fala um monte de coisa. Cuidado, cuidado com os comentários. Presta bem atenção na conversa, no que é falado. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Existe a lei. Então, eu conheço a lei, eu vou praticar a lei. Tá? Eu conheço a lei, eu não vou praticar a lei. Eu estou o quê? Fora. Eu sou um fora da lei. E quando você conhece a Bíblia e você não pratica, você também é um fora da lei de Deus. Não adianta eu conhecer, eu ensinar e não praticar. A pessoa que recebeu, que ouviu e pratica a lei, ela é salva. Mas a pessoa que ensina, que conhece e não pratica, essa pessoa é condenada. E para onde Jesus disse que vai? Para o lago de fogo e enxofre, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga.